Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Então é muito fácil você chegar aos meus endereços telemáticos. Se quiser também, pode somente digitar no campo de busca Paulo Roberto Maciel e chega ao blog, Instagram, Facebook, YouTube. Neste vídeo eu transmito a liturgia referente à terça-feira, quinta semana da Quaresma, dia 8 de abril de 2025. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No ano litúrgico C, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Lucas, no rito da missa temos missa própria e prefácio da Quaresma. Primeira leitura do livro dos Números, capítulo 21, versículos do 4 ao 9. Naqueles dias os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 101 na Bíblia Vulgata, o 102 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 2º ao 3º, 16 ao 18, 19 ao 21, refrão, versículo 2º. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Repitamos: Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória, quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade. Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto: e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Repitamos: Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o que está escrito em São João, capítulo 8, versículos do 21 ao 30. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Esse é o tema central do Evangelho. Vamos aclamá-lo primeiro e depois proclamá-lo.
Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. João, capítulo 8, versículos do 21 ao 30. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vais se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à meditação, à reflexão, à interpretação dos textos, que está no livro Igreja em Oração, Nossa Missa no Dia a Dia. Cada um de nós, tal como o povo do deserto, também foi picado por uma serpente, a do pecado. Graças a Deus, mesmo diante de nossa murmuração e rebeldia, Deus nos providenciou um meio, um instrumento de salvação, a cruz de Jesus, instrumento no qual ele foi entregue por causa de nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação, conforme a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25. A cruz é uma porta que nos convida a entrar e a participar do seu mistério, e nele nos gloriamos, como São Paulo, que não buscava outra glória senão a da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14. A cruz é o instrumento de nossa salvação, e é por meio dela que também podemos dizer com São Paulo: com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Vamos ver se conseguimos outra reflexão sobre o Evangelho de João 8, capítulo do 21 ao 30, aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. Vamos lá. Temos sim. Vejamos o que está escrito neste livro da Igreja Católica Apostólica Romana. À medida que se aproxima a paixão de Jesus, seu drama torna-se mais agudo. O diálogo entre Jesus e os fariseus é truncado. Não flui, porque os fariseus não se abrem à verdade e não têm disposição para acolher Jesus, o enviado do Pai. Permanecem surdos ao ensinamento dele, impenetráveis à proposta de vida nova. Instalam-se nas trevas do pecado porque se recusam a aceitar a luz divina. O drama de Jesus terminará na cruz, quando se revelará sua divindade com toda a força. Quando levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Mesmo encontrando muitos corações de pedra, não é inútil o discurso de Jesus, que insiste em reafirmar a sua total sintonia com o Pai Celeste. Não foram palavras jogadas ao vento, já que muitos acreditaram nele, inclusive os santos. E vamos falar de santos agora,
Santo do dia 8 de abril, São Perpétuo. De acordo com o site rs21.com.br da TV Século XXI, Rede Século XXI, Perpétuo era bispo e confessor. Nasceu em Tours, na França, por volta de 490. A doutrina cristã crescia nessa época e o santo se tornou bem conhecido por causa do zelo que tinha pelas regras da igreja. São Perpétuo reconstruiu a igreja de São Martinho em Tours. Foi um incansável sacerdote e evangelizador. Organizou o catecismo para as crianças. 1000 anos depois, o Papa Pio X oficializou o ensino da doutrina para as crianças. São Perpétuo, rogai por mim. Junto a Deus, rogai por nós. São Gastão Bispo é do dia 8 de abril, de acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, um dos acontecimentos mais marcantes da França foi, sem dúvida, a conversão do rei Clovis e dos seus francos. As personagens principais do acontecimento foram São Remígio, que batizou Clovis e Clotilde, sua esposa. São Gastão teve papel não negligenciável na conversão do soberano franco, de quem foi o catequista. Seu nome latino é Vedastus. É isso mesmo? Seu nome latino é Vedastus. Olha aí. Parece ter nascido em Lomozin, em família nobre. Jovem ainda, retirou-se para Lorena, a fim de levar vida retirada e virtuosa. O bispo de Tours chamou para o seu escasso clero e o ordenou sacerdote. Clovis, tendo vencido os alemães, preparava-se para cumprir seu voto, dirigindo-se para Reims, onde o esperava o bispo Remígio para o batismo. Não quis dar aquele passo, desconhecendo noções básicas de religião, pelo que pediu ao bispo de Tours, um catequista que o instruísse no caminho. O bispo lhe deu Gastão, como companheiro de viagem e instrutor religioso. Como que para confirmar a sua missão, Deus concedeu ao jovem sacerdote um milagre, que teria duplo efeito. Restituiu a vista a um pobre cego encontrado no caminho e abriu os olhos do rei estupefato, persuadido da santidade do cristianismo. Em Reims, após o batismo, o rei Clovis recomendou a São Remígio o seu catequista. São Remígio esteve em Reims, onde Gastão se entregou à instrução dos fiéis e à assistência aos pobres. Tanto que dentro de pouco tempo, São Remígio o consagrou bispo de Arras. Com o rei Clovis, converteram-se muitos francos, mas tal conversão tinha caráter mais político que religioso. Os costumes de muitos deles continuavam pagãos. Acontecia, por exemplo, que os banquetes, mesmo os de dignatários da corte, se transformassem em verdadeiras orgias, sobretudo quando a coroa real passou de Clovis a Clotário. Certa vez o próprio bispo de Arras foi convidado para a mesa do rei. Gastão aceitou o convite de Clotário. Entrou na sala onde, sobre a mesa preparada, estavam copos cheios de cerveja. Antes de assentar-se, abençoou. Ao sinal da cruz, os copos se quebraram e as cervejas derramaram-se sobre a mesa e no chão. Clotário e seus cortesões compreenderam que aquele prodígio significava a condenação dos seus desregramentos. Assim, o cristianismo agia sobre o costume daqueles povos, mediante o ensinamento dos bispos santos, enquanto as populações eram elevadas do estado de embrutecimento e miséria. Numa frigidíssima noite de fevereiro foi vista uma nuvem luminosa sobre o palácio episcopal. Era justamente o momento da partida de Gastão, que há 40 anos era bispo de Arras. Ao clero reunido em torno dele, recomendou a fé, a esperança e especialmente a caridade. Depois dormiu no Senhor como um antigo patriarca a 6 de fevereiro de 540. É uma história bonita, né? São Gastão, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia
8 de abril, São Walter de Pontoise. Segundo o site Wikipédia, Walter de Pontoise foi um santo francês do século XI, nascido em Andainville, foi professor de filosofia e retórica antes de se tornar monge beneditino. A fundação de Pontoise foi inicialmente dedicada a São Germano de Paris, mas depois foi dedicada a São Martinho. A disciplina nesta nova fundação era fraca e Walter fugiu da casa várias vezes para evitar esta responsabilidade. Walter deixou sua posição em Pontoise para tornar-se um monge em Cluny sob Hugo, mas foi forçado a retornar a Pontoise. Uma história contada sobre ele é que uma vez pegou a estrada para Touraine e se escondeu numa ilha de Loire, onde, aliás, antes de ser levado de volta para a abadia. Ele estava fugindo, né? Ele também escapou para um oratório perto de Tours, dedicado a Cosme e Damião, São Cosme e São Damião, antes de ali ser reconhecido por um peregrino. Olha, ele praticava suas fugas. Certamente, né, os santos têm suas peculiaridades. Após ser forçado a retornar novamente, desta vez, Walter decidiu ir a Roma para apelar diretamente ao Papa. Walter deu ao Papa Gregório VII sua renúncia por escrito, mas Gregório ordenou que ele assumisse suas responsabilidades como abade e nunca mais partisse. Olha, o Papa deu um aperto nele, né? Fez um aperto, uma reprimenda. Depois disso, ele fez campanha contra os abusos e corrupções de alguns companheiros beneditinos e foi espancado e preso. Retomou o seu trabalho após ser libertado. Ele fundou em 1094, perto de Amiens, um mosteiro para mulheres, com a ajuda de duas senhoras. Walter foi enterrado na abadia de Pontoise. Ele foi canonizado por um bispo em 1153 e foi o último santo da Europa Ocidental a ser canonizado por uma autoridade diferente do Papa. Durante a Revolução Francesa, seu corpo foi trasladado para o cemitério de Pontoise e mais tarde foi perdido. O Colégio de São Martinho de Pontoise agora é uma fundação oratoriana. Santo Ágabo é santo de 8 de abril do século I, discípulo de Jesus. Mencionado nos Atos dos Apóstolos, tinha o dom da profecia. Ele previu uma grande fome em toda a terra, conforme Atos capítulo 11, versículo 28, e a prisão de São Paulo no seu retorno a Jerusalém, Atos 21, versículos do 10º ao 11. Santo do dia 8 de abril é São Dionísio de Corinto, bispo que faleceu em 180, foi um grande conhecedor da palavra de Deus, instruiu pela pregação os fiéis de sua diocese de Corinto, por meio de cartas, também os bispos de outras cidades e províncias. Santo do dia 8 de abril, Santo Amâncio de Como, bispo, faleceu em 449. De origem inglesa, foi bispo de Como, na Itália, onde construiu uma basílica em honra a São Pedro e São Paulo para albergar as relíquias dos dois apóstolos que tinha levado de Roma. Santa do dia 8 de abril, Santa Júlia Biliarte Virgem, faleceu em 1816. Fundou a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Namur e propagou ardorosamente a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Quase santo do dia 8 de abril é o Beato Clemente de Osmo. Falta um degrau para a canonização, ele é bem-aventurado. Foi presbítero, ou seja, padre, faleceu em 1291, prior geral dos eremitas de Santo Agostinho, reformou com sabedoria as leis da ordem. Mais um beato de 8 de abril. Beato Júlio de Santo Agostinho é de 8 de abril, religioso, faleceu em 1606. Foi membro
da ordem dos irmãos menores descalços, incompreendido pelo modo como praticava austeras penitências. Beato de 8 de abril é Augusto Cesarstokis. Foi presbítero, ou seja, padre, faleceu em 1893. O jovem Augusto Cesarstokis, príncipe polonês, foi admitido por São João Bosco na congregação salesiana. Apesar de sua frágil saúde, aos 34 anos, faleceu de tuberculose em Alácio Savona, na Itália. Beato de 8 de abril é Domingos do Santíssimo Sacramento Iturrate. Foi um presbítero, ou seja, padre. Faleceu em 1927. Foi sacerdote espanhol da Ordem dos Trinitários. Dedicou-se por inteiro à salvação de almas e à exaltação da Santíssima Trindade. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele proverá, providenciará o que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. Se for um não, acate. Porque Deus é onisciente, sabe o que é melhor para nós. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado se você quer a vida eterna. E qualquer pessoa em sã consciência deseja a vida definitiva com Deus, com os anjos, com os santos. Uma vida com a visão beatífica do Criador e da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se diariamente dos seus pecados para não morrer com um pecado grave. E aí nos encontraremos no juízo final, quando teremos corpos glorificados, corpos semelhantes ao de Jesus ressuscitado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Olha, para ter a vida eterna, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados diariamente e creia em Jesus como Deus. Não é somente como um sábio, não, é como Deus. Acesse Paulo Roberto Maciel.